problema não. A gente grava aqui, vocês gravam aí também. Porque realmente a gente vê, né, tem muita gente que não consegue assistir, né? Como você falou, Natália, tem muita gente que tem dificuldade por conta do retorno ao trabalho e uma série de contingências, gente que trocou horário, eu sei que essa pandemia aí mexeu com todo mundo. Deixa eu só abrir aqui, colocar aqui o... Aqui. Pronto. Cadê? Tá aqui. Compartilhar. Bem, a gente sempre tem buscado agora, né, que a gente avançou bastante já na nossa técnica, né, ou já começar a usar exames, questões que eram no exame de ordem, né, não vai ser sempre que vai ser possível, algumas vezes eu estou pegando questões adaptadas, questões que às vezes professores de cursinho usam, ou de livros, né, mas sempre que eu posso, eu vou trazer questões do exame de ordem deixa ele então, que são muito úteis, né, para a gente desenvolver técnica e, ao mesmo tempo, se preparar para o exame, né, para quem for fazer. E isso daí, como eu falo, esse conhecimento aqui, ele serve para qualquer área, né? Quando a gente analisa uma questão trabalhista, tudo bem, é vinculado ao direito do trabalho, mas as técnicas para fazer uma contestação também são equivalentes ou próximas ou quase semelhantes com a do processo civil. Então, olha só essa questão aqui, né, que caiu no exame da OAB unificado 28, tá? Quer dizer, não faz muito tempo. Foi no final, acho que de 2018, para 2019, salvo engano, no começo de 2019. Então, eu vou fazer a leitura, a gente vai depois analisar ponto a ponto, e na próxima aula a gente vai trabalhar a peça. Então, vamos lá. Ó, a Sociedade Empresária Tecelagem Fio de Ouro, Sociedade Anônima, procura você como advogado, advogada, afirmando... Peraí, que tem mais dois aqui. Afirmando que Joana da Silva, que foi empregada da tecelagem de 10/5/2008 a 29/9/2018, ajuizou reclamação trabalhista em face da sociedade empresária em 15/10/2018. Então, veja, eu vou só fazer uma parada aqui por uma questão técnica. Quando você está fazendo uma contestação trabalhista, uma coisa importante é você fazer algumas anotações, né, quando você vai fazer uma peça na OAB, por exemplo, né, de alguns fatos que são importantes, relevantes, para que você imagina que vai ter alguma coisa para você trabalhar. Então, por exemplo, data de entrada, de saída, data da distribuição. Por quê? Por exemplo, o período do trabalho do reclamante é importante a gente saber, porque às vezes pode ser que você tenha uma prescrição para arguir, né, parcial ali e tal. Então, é importante isso, né? Então, por exemplo, aqui no caso, nós temos um contrato de 10 anos, 5 anos de direitos estariam prescritos, né, se você arguir a prescrição. Então, é um tema que a gente já vai deixar separado ali para a gente poder trabalhar, só para comentar isso, né? Com pedido certo, determinada indicação do seu valor. Então, quer dizer que a inicial aí, nesse aspecto, preenche os requisitos legais que a gente já estudou aqui. O processo tramita na 80ª Vara do Trabalho de Cuiabá, sob o número 1000/2018. Olha aqui. Também são dados que você vai anotar lá do lado, porque você vai ter que inserir no problema, né? Por exemplo, a vara que está correndo o processo, a cidade, né? Tem um número aqui, então tem um número de processo que a gente vai pôr. Então, são detalhes importantes que a gente vai utilizar como parâmetro, né, para poder fazer a nossa peça. Aí a gente vai ver aqui a parte... Então, nós temos aqui questões que envolvem o contrato de trabalho, início e fim, data da distribuição, vara com que o processo corre e o número do processo. A gente já viu também, quando a gente fez alguns comentários, né, sobre correção de peça, né, a gente viu lá que, dentro dos parâmetros, né, a parte que compõe, por exemplo, as informações do processo, endereçamento, qualificação de reclamante e reclamada, fundamentação da peça, vale ponto, né? Então, ó, Joana requereu da ex-empregadora o pagamento da indenização por dano moral. Então, esse é o primeiro pedido ali. A gente pode poder colocar dano moral lá, né, depois, nos nossos rascunhos, né, tipo, dano moral.
alegando ser vítima de doença profissional, já que o mobiliário da empresa, segundo diz, não respeitava as normas de ergonomia. Bem, aqui é uma questão importante para a gente fazer depois alguns comentários. Vamos deixar isso aqui separado. Quando a gente for olhar o gabarito, a gente vai conceber aqui a situação fática para a gente entender na prática como isso se desenvolve. Disse ainda que a empresa fornecia plano odontológico gratuitamente, requerendo, então, sua integração para todos os fins, como salário e utilidade. Então, segundo o pedido, salário e utilidade, integração do plano odontológico. A gente já vai ver, né, que vai lembrar lá da aula do professor Celso, sobre salário e utilidade, a gente vai lembrar, parece plano de saúde, plano odontológico, acho que não está dentro disso daí, né? Mas a gente já deixa anotado. Então, é outro tópico, então, dano moral, questão de doença profissional, ergonomia, né? Vamos ver o que tem. Por enquanto tem pouca informação, vamos indo para ver o problema. Afirma que, nos 2 últimos anos, a sociedade empresária fornecia a todos os empregados uma cesta básica mensal, suprimida a partir de 1º de agosto de 2018, violando o direito adquirido, pelo que requer seu pagamento nos meses de agosto e setembro de 2018. Por que agosto e setembro de 2018? Porque ele saiu em setembro de 2018, né? Então, por isso. Relata que no ano de 2018, então, o terceiro pedido é cesta básica, você vai anotar lá também, cesta básica, direito adquirido, 2 meses, tá, pá, deixa ele separado, porque é algo que nós vamos trabalhar também aqui. Relata que no ano de 2018, permanecia 2 vezes por semana, por mais 1 hora na sede da sociedade empresária, participar de um culto ecumênico, caracterizando tempo à disposição do empregador, que deve ser remunerado como hora extra, o que requereu. Então, ela está entendendo que por permanecer na empresa, 1 hora após o término da jornada de trabalho para um culto ecumênico, ela tem direito a isso como hora de disposição, que seria 1 hora extra. Também vamos anotar ali do lado, né? Eu estou fazendo uma anotação mental, né? Se você estivesse fazendo a prova, você estaria anotando, evidentemente, no rascunho. Outro tópico. Joana afirma que foi coagida moralmente a pedir demissão, pois, se não fizesse, a sociedade empresária alegaria dispensa por justa causa, apesar dela nada ter feito de errado. Outro tema, né? Então, assim, requer a anulação do pedido de demissão. Opa, peraí, desculpa. Também tem a Mariana aqui, pronto. Assim, requer a anulação do pedido de demissão e o pagamento dos direitos como sendo uma dispensa sem justa causa. Uma dispensa sem justa causa. Então, ela está pedindo a nulidade do pedido de demissão. Outro tópico para eu anotar, e depois vamos trabalhar aqui conforme os dados do problema. Ela reclama que foi contratada como cozinheira, mas era obrigada, desde o início do contrato, após preparar os alimentos, a colocá-los em uma bandeja e levar a refeição para os 5 empregados do setor. Esse procedimento caracterizaria acúmulo funcional com atividade de garçom, pelo que ela requer o pagamento de um plus salarial de 30% sobre o valor de seu salário. Então, outro tópico, ela era cozinheira, entendendo que por levar o prato para os 5 empregados, ela também seria um garçom, teria que ter um acúmulo de função, um plus salarial. Por fim, também anotaríamos esse detalhe. Por fim, formulou um pedido adicional de periculosidade, mas não fundamentou na causa de pedido. Então, aqui nós temos um problema que nós teríamos que fazer uma observação, porque nós temos o pedido e não temos o fundamento, ou seja, nós temos causa de pedido próxima e remota, não temos fundamentação, só temos o pedido, né? Isso daí, evidentemente, seja uma imperfeição processual, que seja, né, a declaração da inépcia da inicial. É um tema que estou aqui. Bom, então, esses foram todos os pedidos, né? Várias coisas que nós temos. Então, por enquanto, né, a narrativa, vocês vejam o tamanho do problema, né? O problema é grande, cheio de detalhes, por isso que a gente tem que anotar tudo. Aí vem a questão factual e das provas, né? Aí lá, Joana juntou com a petição inicial os laudos de ressonância magnética da coluna vertebral. Então, opa, nós temos uma prova documental, né, de laudo produzido acerca da ressonância magnética da coluna vertebral, com o diagnóstico de doença degenerativa. Opa, doença degenerativa é algo importante, então nós vamos ter que pesquisar isso, se isso daí dá direito a alguma coisa, né? E a cópia do cartão do plano odontológico que foi entregue pela empresa na admissão. Então, ela tinha lá o plano odontológico, ele está fornecido, tudo bem. Juntou ainda a cópia da convenção coletiva que vigorou de julho de 2016 a julho de 2018,
na qual consta a obrigação dos empregadores de fornecer uma cesta básica aos seus colaboradores a cada mês. E, como não foi entabulada a nova convenção desde então, advoga que a anterior prorrogou-se automaticamente. Então, a anterior prorrogou-se automaticamente. Isso a gente vai ver também, né? É algo importante para a gente ver se ela tem razão ou não. Por fim, juntou a circular da empresa, que informa a todos os empregados que eles poderiam participar do culto na empresa, que ocorreria todos os dias ao fim do expediente. Então, olha, aqui é importante essa informação, que essa é a questão da hora extra, né? É uma circular da empresa que informa a todos os empregados que eles poderiam participar de um culto. Poderiam, vejam, o poder não é obrigação, né? Poderiam ter uma aqui que coloca como uma opção, né? Uma opcionalidade que você tem entre exercer ou não o direito. Então, não é algo imposto pela empresa, né? Isso é uma questão que ficava a critério de cada empregado. Isso também é importante para contestarmos o pedido. Aí, e com base no que está aqui, tudo é que nós vamos contestar, né? O que o problema nos informa é o que a gente usa. A ex-empregadora entregou a você o pedido de demissão escrito de próprio punho pela autora e o documento com a quitação dos direitos da ruptura, considerando um pedido de demissão. Então, ó, pedido de demissão, próprio punho. E quitação, né, dos valores. Diante da situação, elabore a peça processual adequada à defesa dos interesses do seu cliente. Essa peça, como a gente já tem falado, né, vale 5. A observação que a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Nos casos em que a lei exige liquidação de valores, não será necessário que o examinando a apresente, admitindo que o escritório possui setor próprio contratado especificamente para esse fim. Esse comentário aqui da peça não tem sentido nenhum, porque nós vamos fazer contestação e não inicial, que é necessário os cálculos. Então, vamos olhar aqui o gabarito comentado, né? O que é que a própria OAB exigiu do candidato. Isso é muito bom, gente. Toda vez que vocês forem fazer esse tipo de exame, não só a OAB, tá? Eu sei que muitas e muitos de vocês aí, às vezes sonham com as carreiras públicas, né? Que é um sonho muito legítimo e bacana, né? Você vê, vocês têm vários professores aí de vocês que são juízes, desembargadores, promotores, delegados, né? Procuradores de município, advogados públicos, ou seja, são carreiras que são muito bonitas, né? Dão uma estabilidade e fora a importância que tem na sociedade. De maneira que, quando você vai fazer um exame, o exame de ordem é como se fosse um concurso público. A única coisa é que você está se habilitando ao exercício de uma profissão, né? Dentro do tripé e da justiça, né? E esses exames, atualmente, eles dispõem de muita informação, né? Então, por exemplo, o exame de ordem, sempre os que foram passados, tem gabarito comentado, tem tudo que a OAB usa lá, está lá no portal da FGV. Você vai fazer um concurso, você vai querer saber concurso público. Os últimos concursos tem na internet várias coisas, né? Que caiu, a prova, correção, comentários, tem tudo, né? Então, é sempre bom você pesquisar, às vezes, antes de fazer, é bem legal. Sei que alguns acabam fazendo cursinhos, etc., que também, no fundo, eles fazem esse trabalho por vocês, além de treiná-los especificamente para determinados tópicos, né? Então, a gente vai usar aqui o gabarito comentado da própria OAB. Essa prova aqui está disponível lá no site da FGV, qualquer um pode pegar, tá? É tranquilo. Diz aqui, ó, o gabarito comentado, que é isso que a gente recebe. Você fez a prova, depois que termina a prova, algum tempo depois, sai o gabarito e você confere, né, para ver lá o que você fez. O candidato deve apresentar uma contestação, lógico, tratando de contestação, não podia ser uma coisa diferente aqui, né? Dirigido ao juiz da 80ª Vara do Trabalho de Cuiabá, informação que está lá no problema, com base no artigo 847 da CLT, que é o artigo que a gente estudou, a gente viu na aula de processo, viu na aula de prática, né? O artigo que referenda aí a questão da contestação no processo de trabalho, identificando as partes envolvidas, né? Então, nós temos que colocar lá a empresa que nós representamos, e a Joana, né, a reclamante, a reclamada e a reclamante. Então, qual é o primeiro tópico aqui? Vamos pensar juntos aqui. Ó, deixa eu falar para vocês assim, como é que a gente raciocina.
Toda vez que eu fazer uma contestação, né, a gente pensa assim, existem vícios processuais que eu tenho que atacar? Então, essas questões preliminares, se existem, eu vou desenvolvê-las. Né? Aqui no caso, no nosso processo, nós temos uma, que eu comentei com você, já vou falar sobre ela. Depois a gente vê, tem alguma questão prejudicial do mérito, ou seja, prescrição, né, decadência, etc. Vamos trabalhar ela também. E depois vamos contestar o mérito. Né? Então, no nosso caso aqui, o que nós vamos ver em primeiro lugar? Né? Nós vamos ver, em primeiro lugar, a questão da inépcia. Por quê? Se você formula um pedido e você não fundamenta e nem descreve a situação fática, ou seja, você não tem nem causa de pedir próxima, nem remota, você não descreveu o fato jurídico, você não descreveu, você não fundamentou o pedido, você só fez o pedido. Ah, credora adicional de periculosidade. Aí o juiz vai procurar ela, mas cadê? O que ela fez? Ela trabalhou na presença de inflamáveis, explosivos, a rede elétrica energizada, fazer segurança armária. O que aconteceu, né, com essa pessoa para ela pedir a periculosidade? Né? Qual que seria a razão, o fundamento para isso? Nem, ela não falou nada, então é inepto. Né? Então você vai pedir uma inépcia, com extinção do processo sem resolução do mérito, em relação a esse pleito, artigo 330, parágrafo 1º, inciso 1, e artigo 585, inciso 1, do CPC de 2015. Né? Eu não tenho outro, evidentemente. Então, esse é o primeiro tópico. Tá? Isso valeria, evidentemente, dentro do quadro de correção, valeria algum ponto. O segundo, deverá ser arguida prejudicial de mérito de prescrição parcial para haver declarado prescrito todo e qualquer suposto direito anterior a 15 de 10 de 2013, conforme artigo 7º, inciso 29 da Constituição, ou artigo 11, inciso 1 da CLT, ou até a súmula 308. Dá várias alternativas aqui, tá? Várias alternativas. Gente, só um segundo aqui que eu estou com a janela aberta, está entrando ruído de fora aqui, só um segundinho, eu só vou fechar aqui, só um instante, tá? Só um segundo aqui, vou fazer isso, eu já volto aqui. Foi, pronto, agora melhorou. Senão vocês vão ficar escutando ruído aí direto. Aí. Pois bem, voltemos aqui ao nosso tópico. Então, por que nós vamos arguir a prescrição parcial, né? Prejudicial de mérito e prescrição parcial? Porque se o contrato de trabalho tinha 10 anos, ele entrou com a ação dentro do prazo de 2 anos, lembra daquele conceito que a gente estudou, né? Então, nós podemos reclamar os últimos 5. Então, eu já elimino do risco 5 anos. Contrato de 10, né? Então, eu já elimino. E quando é que eu conto a prescrição? Da data da distribuição. Por isso que é 15 de 10 de 2013. Vamos voltar aqui só para vocês verem. Deixa eu voltar aqui, só para a gente pegar aqui. Olha. Veja. Ele trabalhou de 10 de 5 de 2008 a 29 de 9 de 2018. A ação foi distribuída em 15 de 10 de 2018. Então, ele pode retroagir direitos até 15 de 10 de 2013. Então, o que vai ser possível reclamar é de 15 de 10 de 2013 a 29 de 9 de 2018, tá? Então, isso é importante para a gente ficar mais tranquilo aqui. Então, em primeiro lugar, preliminar. Nós vamos fazer isso depois. Na próxima aula, nós vamos desenvolver esse texto e tal, é só para a gente aqui já ficar com isso na cabeça bem entendido. Segundo tópico, tem outra preliminar para o GUI? Não. Mas eu tenho uma questão prejudicial do mérito, que é a prescrição. Por que ela é prejudicial do mérito? Porque ela elimina uma parte do mérito para ser conhecida, por causa da ocorrência da prescrição. Né? Por isso que ela prejudica, embora, veja bem, tecnicamente, a extinção do processo acolhendo a prescrição, ao acolher a prescrição, o juiz pronuncia a sentença com o julgamento do mérito. Né? Por isso que ela é prejudicial do mérito. Ok? Tá? Se tiver alguma dúvida aí, vocês me interrompam, tá, gente? Levanta a mão aí, fala aí que não tem problema. Então, esses dois tópicos iniciais a gente desenvolveria.
Vocês veem como essa contestação aqui, ela ficaria longa. Imagina você na prova lá, né, tendo que escrever isso tudo. E aí vamos começar os temas. Primeiro, o gabarito diz, ó, deverá ser contestado o pedido de indenização por dano moral, porque doença degenerativa não é considerada doença profissional nem doença do trabalho, na forma do artigo 20, parágrafo 1º, alineado à Lei 8.203 de 91. Eu separei a legislação aqui para a gente. Isso aqui não estava no gabarito, tá, gente? Eu que coloquei aqui só para facilitar o nosso entendimento, tá? Então, olha aqui. Considera-se acidente de trabalho, nos termos desse artigo, blá, 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 anterior à seguinte entidade de morte. Doença profissional, assim entendida, produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho, peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então, tem algumas doenças que, pela sua, pelo exercício da função, elas já são consideradas doenças profissionais, né? Doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais de que o trabalho é realizado. E aí ele se relaciona diretamente, né? Constante na relação mencionada no item 1. Então, o Ministério do Trabalho tem uma relação de doenças várias que decorrem do tipo de trabalho que a pessoa tira. E aí, veja bem, tem um parágrafo primeiro que diz, não são consideradas como doenças do trabalho. Então, exclui do rol de doenças do trabalho. E logo primeiro, doença degenerativa. A outra é grupo etário ou que não produza incapacidade laborativa, né? Então, são 3 elementos aí que não são considerados doenças do trabalho. A doença degenerativa, que muitos de nós, às vezes, desenvolvem, né? Que não é culpa do trabalho, do ambiente, nada. É uma doença que decorre da infelicidade da pessoa, ter aquela genética, algum problema, a idade vai degenerando, é uma coisa que não tem como evitar. Ou é inerente a um grupo etário, né? Por exemplo, sei lá, dar um exemplo, a tendência é todas as pessoas, com o passar dos anos, terem catarata, por exemplo, tem que fazer cirurgia, tem que acabar submetendo a isso para poder tratar, porque é natural com o tempo, com a idade, né? É natural que a pessoa, com a idade, tenha esses problemas de coluna, se for obesa, etc. Então, são coisas degenerativas, que não tem, né, como você evitar a passagem do tempo, o tipo de condição física, não tem nada a ver com o trabalho. Nesse caso, então, não teria como ser atribuído dano moral à empresa, porque a questão ergonômica não influenciou no desencadeamento da doença, né? A questão ergonômica ou qualquer outra. Então, se ela própria juntou um laudo dizendo que a doença é degenerativa, não tem como atribuir responsabilidade à empresa. Então, esse é o primeiro tópico. Segundo, deverá ser sustentado que o plano odontológico não caracteriza salário-utilidade, por expressa vedação legal, na forma do artigo 458, parágrafo 2º, inciso 4 e 5º da CLT. Daí, por que não poderá ser integrado ao salário? Veja, igualmente eu vou trazer o artigo aqui, não está no gabarito, né? O artigo todo foi eu que coloquei aqui de gaiato, tá? Para facilitar nosso entendimento, evidentemente. Então, aqui, isso aqui o professor Celso, né, na aula de Direito Material, quando explica o salário, fala sobre isso, né? São mais de uma aula sobre salário, e ele fala, né, por exemplo, que além do pagamento de dinheiros, compreende-se no salário para os efeitos legais alimentação, habitação, vestuário e outras prestações in natura. Então, essa questão da prestação in natura integra o salário, né? Só não pode, só se excetua o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. E aí, o parágrafo 2º exclui, né, as utilidades. E uma delas está aqui, ó, assistência médica hospitalar odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde. Então, não tem nada aqui. Ela não tem direito a nada. Ela recebia o plano odontológico, beleza, mas não é salário-utilidade. Né? Não é salário-utilidade. É simplesmente um benefício. Tá? Então, nós excluiríamos isso. Aí você pode perguntar, professor, como é que eu acharia isso? Você teria primeiro, né, tem que ter o conhecimento das aulas de direito material. E segundo, se você fosse lá no índice da CLT, visse salário e utilidade, você já teria acesso ao artigo, com uma leitura dele, você acharia também. Voltemos aqui.
Deverá ser contestado o pedido de cesta básica, porque a norma coletiva juntada findou em julho de 2018 e não possui ultratividade na forma do artigo 614, parágrafo 3º da CLT. Olha que interessante isso. Toda convenção coletiva, né, que são ajustes feitos entre o sindicato profissional, o sindicato de classe de trabalhadores, né, o sindicato de classe que representa as empresas, então você cria normas que todas, né? Quem trabalha registrado aí sempre vê lá, tem lá o dissídio, o acordo coletivo, ou convenção coletiva, em que você tem alguns direitos, né? Você tem cesta básica, tem lá as coisas bacanas lá, que às vezes o pessoal consegue através da negociação. E isso daí, né, depois dessa negociação, isso é colocado, isso tem uma validade, a validade máxima é de 2 anos. No passado, até antes da reforma trabalhista, existia um conceito que a gente chamava de ultratividade, que significava o seguinte, que enquanto não viesse um novo acordo, uma nova convenção coletiva, porque às vezes acontece isso, né? Por exemplo, mês de setembro que passou, é o mês que, via de regra, a gente sempre tinha muita discussão salarial com o pessoal do bancário, né? Então, às vezes acontecia o seguinte, chegava em setembro, outubro, novembro, aí demorava para sair um acordo coletivo, ficar uma briga, discussão. Então, o entendimento é que havia ultratividade, ou seja, que as normas continuavam valendo após a mesmo encerrada a vigência. A partir da reforma trabalhista, essa discussão chegou ao fim, que disse o seguinte, não tem ultratividade. Não tem. Ela encerra-se aqui. Ela se encerra aqui e você tem que fazer uma nova. Né? Lógico, via de regra, na prática, o que eu vou comentar aqui com vocês é uma questão prática. Qual que é a orientação que todo mundo sempre passa para as empresas quando termina a vigência da convenção coletiva e ainda está se discutindo? Via de regra, se manter os benefícios já concedidos, cesta básica, etc., faz uma atualização pelo NPC, alguma coisa, porque provavelmente vai ser mantido depois, vai ser reajustado, tal, então pelo menos você mantém, né? Não é obrigatório, estou falando que normalmente é uma recomendação, porque depois acaba vindo, você tem que pagar um retroativo, tal, para evitar isso, na prática acaba se agindo desta forma. Mas estou falando obrigatoriamente não. Então, por exemplo, a cesta básica. A cesta básica não é prevista em lei, é uma conquista fruto da negociação coletiva. Se encerra a vigência do acordo coletivo que previa exatamente a cesta básica, não há mais obrigação da empresa fornecer a cesta básica, simples assim. Então, nesses 2 meses subsequentes, ele não tem direito. Não tem direito. Né? E vamos ver aqui o fundamento legal disso aqui. Aqui, ó. No parágrafo 2º, parágrafo 3º do artigo 614, né? Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a outra atividade. Então, não há muita dúvida sobre isso, está vedado. Né? Qual que é a discussão que teria sobre isso? Nenhuma, está vedado, encerrou lá, os 2 meses subsequentes, não ensejam qualquer direito a reclamante. Por quê? No passado, antes de 2017, tinha essa discussão, que tem uma questão simulada no Tribunal Superior do Trabalho, agora, não, agora a lei está assim. Né? Eu não gosto da lei, tá bom, eu sempre falo isso, né? A gente não gosta de um monte de coisa que está na lei, aqui, trabalhista, civil, penal, mas a lei está ali. Né? Se a gente não gosta, se ela tem validade, ela tem que ser cumprida. Para mudá-la, temos que nos socorrer do legislativo. Né? E aí vem outro tema, que era o tempo à disposição, lembra? Deverá ser contestado o pedido de tempo à disposição, porque a participação voluntária do empregado em práticas religiosas dentro da empresa não o caracteriza, por explícita vedação legal na forma do artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1 da CLT. Então, veja. Pedido de tempo à disposição não cabe quando é prática voluntária do empregado. Né? Veja, vamos lembrar aqui no texto, olha aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Todos os empregados que eles poderiam participar de um culto, poderiam, né? Quando há essa possibilidade, eu posso participar, como posso não participar? Eu gosto de culto ecumênico, vou participar. Eu não gosto de culto ecumênico, eu sou contra tudo que é religioso, ateu. Então, eu não é obrigado a participar. Se fosse obrigado, é diferente. Todos os empregados, ao final do encerramento da jornada de trabalho, deverão permanecer mais 1 hora para fins de pregação, sei lá, do pastor fulano e tal. Sei lá, estou imaginando aqui, se fosse obrigatório, né? É diferente.
Bem, aí fica à disposição mesmo. Agora, não poderiam, quer dizer, uma pessoa que se sente bem, ela vai lá, congrega com os outros funcionários, se sente amparada, é exposto para ela temas espirituais que elevam a alma dela, então, beleza, poxa, ela ficou lá porque ela gosta, e é bom para ela, é bom para todo mundo, tudo bem. Né? Então, não tem como considerar tempo à disposição. E aqui, gente, ó, o próprio artigo, aqui quarto, né, que fala assim, considera-se como tempo efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição expressamente consignada. E aí, a gente vem aqui, ó, no item 1, né, por não considerar tempo à disposição, não será computado, né, que aqui é a exceção, práticas religiosas, que é exatamente o tema ali. Então, diz aqui, ó, para não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário que exceder a jornada legal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo do artigo 58 dessa consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer na dependência da empresa para exercer atividades particulares, entre outras, atividades e práticas religiosas. Então, é o tipo de caso, ela permaneceu no interior da empresa para a prática religiosa de sua própria opção, não uma imposição empresarial. Né? Que é importante a gente destacar que para eliminar o direito, né, a essa hora à disposição, essa permanência da pessoa na empresa, ela é espontânea e decorre de interesse particular dela, ok? Né? Vou dar um outro exemplo, né? Só para vocês compreenderem bem. Por exemplo, lá, quando a gente podia ir no Santa, né, lá na sede, né, vocês devem lembrar que lá tem um Banco Itaú, né, tem um banco ali que é onde o pessoal, tem um posto ali do Banco Itaú, alguns de vocês pagam lá, pagavam lá, né, e os funcionários recebem por lá, né, eu mesmo tenho uma conta lá para receber meu salário. Aí pense o seguinte, eu terminei minha aula no período da manhã, né, por exemplo, né, terminei a aula ali, acabei, pá, e eu preciso passar no banco para acertar os negócios, fazer um empréstimo, não sei o quê, blá, 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 e vou demorar pelo menos uma hora ali no banco. Veja, eu permaneci na sede da empresa, não saí, né? Permaneci ali. Mas é para interesse particular meu, né? Porque o banco está lá dentro, eu vou lá resolver um problema meu, né? Eu não estou trabalhando mais, eu não estou à disposição da empresa. A mesmo raciocínio, transpomos aqui para esse exemplo da prática religiosa. Eu estou lá por minha opção, porque eu gosto das pessoas que estão lá, quero participar, quero estar junto, tá? Não sou obrigado, né? Ok? Olha quanta coisa a gente está contestando aqui, né? Penúltimo. Aqui, em todos os casos que nós estamos contestando, vocês notaram que nós estamos admitindo o fato jurídico e estamos opondo a ele a um fato impeditivo, extintivo, modificativo de direito. Né? Por exemplo, nós não negamos que ela recebesse cesta básica, dissemos apenas que ela não tem direito a partir daquela data, porque não existe outra atividade. Nós não negamos que era fornecido um plano odontológico, não, era fornecido, só que ela não tem direito à integração. Nós não negamos que ela tinha uma doença, mas que a doença era degenerativa, e isso não lhe dá o direito a enquadrá-la como doença profissional. Né? Vocês estão entendendo? Então, é uma técnica que nós vamos agora alterar aqui com esse outro tópico, que é a coação moral para assinatura do pedido de demissão. Aí, ó, deverá ser negada a coação no pedido de demissão e advogado que o ônus de provar o alegado vício de consentimento pertence à autora. Por que eu vou ter que dizer isso? Porque, olha, se nós temos um pedido de demissão assinado de próprio punho por ela e o pagamento das verbas correspondentes, nós vamos dizer, não há fraude nenhuma. Ela pediu a demissão de forma espontânea, inclusive fez de próprio punho, né? De próprio punho. Ela fez o pedido de próprio punho, ok? Então, deixa eu só comentar aqui uma coisa com vocês. Nesse tópico, o que é importante a gente ter em mente? Eu não estou inventando dados aqui, tá, gente? Que também é uma coisa que, né, a gente precisa ter muita atenção, né? Eu não estou inventando dados aqui, colocando, olha, ela pediu demissão espontaneamente, ela falou com fulano, falou com ciclano, que isso aí não está no problema. O que eu sei é o quê? É que ela fez um pedido de demissão por escrito de próprio punho. Então, a quem cabe provar a fraude? É ela.
Eu não tenho que provar a fraude, porque eu tenho um documento, está aqui o documento, feito por ela mesma, né? Quem tem que provar a coação é ela, não tem que provar que não houve coação, que ela fez, não, ela que tem que fazer a prova. Ela tem que ir lá, tem uma testemunha e dizer, não, olha, ele ameaçou, o gerente ameaçou, ela falou que se ela não pedisse demissão, aí eles iam simular uma justa causa, ia mandar uma... Senão, a prova é dela. Então, este caso é uma distinção, uma diferença, a gente não faz a mesma coisa do que as outras, que a gente admite o fato. Aqui nós não vamos admitir que ela foi coagida, nós vamos dizer, ela não foi coagida. Né? É uma técnica de defesa importante. E a gente usa esse conceito aqui para poder contestar o pedido. E o último. Deverá ser contestado o pedido de acúmulo funcional porque a atividade desempenhada pelo autor era compatível com sua condição pessoal e profissional, na forma do artigo 456 da CLT. Vamos ver o artigo 456, e aí eu volto para mim aqui para explicar isso aqui também para vocês. Depois a gente vai, na próxima aula, fazer uma fundamentação, né? A gente vai ver as técnicas. Opa, desculpa. Então, ó, 456. A prova do contrato individual de trabalho será feita pelas anotações constantes da carteira profissional ou por instrumento escrito e suprida por todos os meios permitidos em lei. Beleza. Parágrafo único. A falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com sua condição pessoal. Então, vamos lá. Vamos lá. O que é atividade cozinheira? Né? Você vai pegar lá no CBPO lá e vai olhar, né? A cozinheira, o que ela faz? Ela prepara os pratos, né? Às vezes monta o prato ali, faz a comida e tal. Né? É evidente, a função de garçom é muito distinta. O que é o garçom? O garçom é um cara que vai lá numa mesa, o garçom ou a garçonete, né? Aqui não falando sentido genérico. O garçom ou a garçonete, né? Ela vai lá na mesa, anota o pedido, sugere prato, conhece os pratos, explica os pratos para a pessoa, né? O custo, sugere. Então, é uma coisa completamente diferente de quem faz a comida. Né? Quem elabora a comida é uma coisa, e quem presta os serviços de assistência para as pessoas, o que comer, com qual vinho combinar, que refrigerante pedir, que sobremesa que está boa, qual prato do dia que é melhor, é o garçom. É uma coisa completamente distinta. Né? Uma coisa não se confunde com a outra. Segundo, veja, ela era uma cozinheira de uma empresa que não era de alimentação. Ela simplesmente fazia o rancho do pessoal. Né? Quem trabalha em empresa grande, eu mesmo no passado, né? Eu lembro bem disso, porque é uma coisa até que eu presenciei, tudo bem que faz muitos anos isso já, mas na década de 80, quando eu era ainda, né, fui estagiário perdão, quando eu ainda era estudante de direito, antes de ser estagiário de direito, porque quando eu fui estagiário eu já não trabalhava mais, eu trabalhava numa grande entidade bancária, uma das maiores do Brasil, e nós tínhamos, por exemplo, o horário do lanche lá, né? Nós tínhamos direito a um lanche. Era um lanche que o banco fornecia, várias coisas lá, era bem gostoso, e tinha as cozinheiras que faziam o lanche, né? Vários tipos, tal, sucos, um monte de coisa. E a coisa mais comum que tinha era elas prepararem o lanche para você num prato, uma coisa, e servir para algumas pessoas. Por exemplo, eu, inclusive, como às vezes eu ficava muito, eu tinha uma atividade relacionada à área de seguridade e tal, então às vezes eu ficava muito, não tinha tempo de ir até lá, e elas gentilmente, às vezes levavam para mim na mesa, quer dizer, uma coisa inerente à função, né? Não é que diminui nada, ninguém. Então, o fato de você montar o prato e simplesmente deixar ali para a pessoa, para ela poder comer, é bem diferente do garçom, né? O garçom, ele sugere pratos, chega lá, hoje nós temos isso, você pode pedir isso, o senhor quer pedir meio? Não é nada disso. Ela fazia o almoço no dia, hoje é arroz, feijão, bife, batata frita. Não tem opção, tá? Acabou. No dia seguinte vai ser frango, no dia seguinte vai ser feijoada. Acabou. É só fazer isso. Então, é compatível com a função dela simplesmente fazer a entrega da comida. E outra coisa, era para 5 pessoas. Né? Provavelmente ela seria a sexta que comeria também a comida que ela mesma fazia. Então, é compatível, a gente contestaria nesse aspecto, tá? Espero que tenha ficado claro. Então, vamos olhar aqui o final. Aqui, peraí. Então, nós contestamos todos os itens e falta só depois o encerramento, né? Aquele fechamento que nós vamos ver na próxima aula, que eu vou fazer a peça com vocês, que é aquela coisa de pedir o quê? Improcedência da ação, pedir protestos por provas, né? Colocar
local, data, nome e inscrição na OAB. No caso, a gente não vai pôr o número, numa prova, a gente não poderia pôr nenhuma identificação, só colocaria o que a gente coloca sempre, né? Local, data, nome e OAB, que é o que a gente coloca, né? Nas nossas peças, vai ser a mesma coisa. Isso também vale ponto. A gente viu que essas pontas entre o endereçamento inicial, que é essa primeira parte aqui, né? Aqui, ó, essa parte aqui. Candidato, apresentar, contestação escrita, blá, 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 blá. Isso normalmente vale até meio ponto, às vezes até 0,6. E aqui, essa finalização, esse fechamento local, data, às vezes também 0,6, 0,5. Então, só nas pontas, dos 5 pontos possíveis, você faz 1,5. É bastante. Só nas pontas. E depois, no recheio ali, nas fundamentação, você faz o que falta lá, 3,5, 4. É importante a gente trabalhar isso também, né? Para o pessoal que gosta de futebol, não, os rapazes e as moças aí que gostam de futebol, a gente normalmente fala que tem que jogar com o livro de regra embaixo do braço, né? Não tem essa frase aí famosa, né? Dos locutores esportivos, o pessoal que é comentarista, né? Nas redes, aí, né? O pessoal fala, você tem que jogar com o livro de regra embaixo do braço. Quer dizer o quê? Não, você tem que se aproveitar de todas as vantagens que as regras estabelece para você. Então, uma delas é essa, a parte formal, estrutural de uma peça, isso para qualquer área, gente. Civil, trabalho, penal, tributário, constitucional, qualquer uma que você escolher na OAB, esse conceito vale. Esse conceito vale para as provas que você for fazer, por exemplo, a magistratura, quando você for fazer a sentença. A parte estrutural vale ponto. A parte do relatório, a parte da parte dispositiva, isso tudo vale ponto. E a fundamentação vale mais, é lógico, evidente, né? Mas essas pontas também valem. Então, você precisa usar a cabeça, tem que, né, perder a parte estrutural, formal, você tem que saber de cor. Você tem que saber de cor e tirar de letra. Porque isso deve fazer diferença, uma diferença brutal na hora da sua nota. Né? São coisas com as quais você não pode transigir, ou seja, em termos de conhecimento. Você tem que deter o conhecimento. O resto, às vezes, você, por exemplo, vamos imaginar essa peça, que tem muitos itens. De todos os itens, se você acertar 50%, 60%, mais as pontas, você já tirou uma nota boa, você vai ficar com 3,5, né? 3,5. Ali na outra peça, você vai ter mais 5 nas questões prático-teóricas. Que você acerte 4, pronto, você já passou sobrando. Você acertou 3, você passou também, entendeu? Então, isso é importante a gente ter em mente para não desperdiçar oportunidades. Principalmente no exame de ordem, né? Que, via de regra, é o primeiro exame que você se submete, porque, como eu costumo dizer, exame da OAB tem todo o ano, né? 2 ou 3 vezes por ano. Agora, na pandemia, diminuiu um pouco, agora com a volta, né? A gente está vendo que a vacinação está avançando, né? Muita gente já está vacinada, e às vezes até essas estatísticas, elas demoram realmente para demonstrar exatamente a quantidade de vacinados. Eu sou um exemplo. Para o SUS, eu tomei só uma dose. Já tentei arrumar, levei lá, até agora não arrumaram. Então, para o SUS, eu tenho uma dose só tomada, eu tomei 2 já. E só aparece a minha segunda dose como primeira. A primeira eles não lançaram. Então, lá para a estatística do pessoal lá, eu ainda não tomei a outra dose, eu tomei. Mesma coisa a minha esposa, que tomou vacina em outro lugar, está com o mesmo problema. Você vai lá para o SUS, aparece a sua primeira vacina. Então, acho que uma boa parte das pessoas já está vacinada, bastante, né? E a tendência é que a gente vá abrindo aos poucos. E aí nós vamos ter mais exames de ordem, né? Porque vai poder fazer provas físicas com mais frequência, né? Lógico, tomando sempre as cautelas, os cuidados, a prática de higiene, isso aí ninguém vai eliminar, mas a tendência é ter mais. Já concurso público demanda o quê? Orçamento. E, atualmente, os estados, municípios, União, estão com restrições orçamentárias muito grandes. Então, a tendência é que eles venham em menor número, não que não sejam necessários. Em breve vai ter uma demanda muito grande, principalmente para esses cargos intermediários de excelentes salários dentro da estrutura federal, né? Analista judiciário, técnico judiciário, etc. Na esfera civil também, aqui na Justiça Comum. A Justiça Federal também está demandando gente. Então, em breve teremos, né? Vai ter uma hora que não vai ter mais como, eles vão ter que fazer. Mas isso aí demanda um tempo, né? Não é na hora que a gente quer, por exemplo, né? Tipo, vou terminar a faculdade, já vou fazer concurso, já vou passar.
Você poderia até passar se tiver o concurso, porque nem sempre tem, né? A OAB já tem sempre, então você vai, às vezes, já desenvolvendo alguma atividade, depois vai encaminhando seu foco, sua ideia, seu projeto de vida lá para o concurso público. Beleza, gente? Dúvidas sobre essa questão longa, né, complexa, que nós vamos produzir lá na próxima aula. Inclusive, olha, eu já estou redigindo ela aqui, deixando ela mais ou menos pronta, para a gente depois ir fazendo ponto a ponto, vocês vão ver que vai ficar bem legal e para vocês vai ser bom para ter esse conhecimento. E depois nós vamos fazer outras peças, outras, de contestação, aí com temas bem diferentes, por exemplo, falar sobre dono da obra. Eu separei material legal que eu já fiz desde de alguns anos para cá, e que é muito bom, né? E que já dá uma gama de conhecimento bem diferenciada para vocês, né? Que são coisas fruto do meu dia a dia, que eu aproveito e trago para vocês, né? A gente junta a parte processual necessária, de técnica, e a parte da prática pura, que é das minhas relações com empresas, com ações e com meus colegas, que a gente vai desenvolvendo esse conhecimento e passando para vocês, né? É uma forma de compartilhar ele. Dúvidas, meus caros e caras amigas? Nenhuma. O pessoal está, como é que se diz, ansioso para terminar a última aula para poder pegar o feriado aí, né? Mas é assim mesmo. O pessoal do quinto ano já até me avisou que eles, depois do feriado, não vão aparecer na aula. Esquece, né? O pessoal falou para mim, já que é aquela, como é que chama? Semana do saco cheio. Mas então, gente, é isso. Ficou alguma dúvida aqui nessa contestação? Vocês viram que longa? Difícil, né? Mas, olha, nas outras áreas, não sei se os professores já tiveram oportunidade de trazer questões que caíram, nas outras áreas também são assim. Não tem moleza. No processo civil, você pega uma língua de vaca lá de detalhes enorme. No penal, nossa, pior ainda que o trabalhista, de tanta coisa que acontece para você resolver. Então, você tem que estar bem preparado. Tanto que eu falo, quem passa no exame de ordem é um profissional muito preparado. Advogado formado hoje, faz um exame dificílimo e tem que ser muito respeitado pelos juízes, porque se prepara muito para fazer esse teste. Tranquilo, gente? Então Tá bom. Bom final de feriado. semana, gente. Bom feriado para vocês aí. Boa aula do professor Carlos, né? O Faurlin que vem depois de mim, é depois, né? Isso. Beleza. Boa aula com ele aí. Um abraço para Tchau. vocês. Se cuidem. Abraço. Tchau, E gente. até a semana que vem. Tchau, tchau.